valor. Como é que você conclui isso hoje? Doutores, atentem. 3 posições. Antiga posição do Supremo. Posição mais clássica do Supremo. Qual era? Antiga posição do Supremo. Era: direito internacional vale tanto quanto lei ordinária. Direito internacional vale tanto quanto lei ordinária. Lei ordinária. Essa é a antiga posição do Supremo Tribunal Federal, que nele vigorou por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos, o Supremo sempre disse isso. E agora, recentemente, segunda posição, voto de Gilmar Mendes. Voto de Gilmar Mendes, proferido no RE 466343. Proferido no RE 466343. Que disse Gilmar Mendes neste voto fantástico, extraordinário, e que nós já escrevemos sobre tudo isso. Aliás, fundamentalmente, esse voto do ministro Gilmar, eu cuidei nesse meu novo livro, que é a Nova Pirâmide Jurídica, e aqui eu esgotei, analisei todos os aspectos jurídicos desse voto, e o que disse ele? Tem valor supralegal. Para Gilmar Mendes, direito internacional tem valor supralegal. Supralegal. E agora, doutores, por último, terceira posição. Terceira posição, voto do ministro Celso de Mello. Voto do ministro Celso de Mello, proferido em 12 de março do corrente ano. 12 de março do corrente ano. E que diz Celso de Mello? Diz: direito internacional vale tanto quanto a Constituição Federal. Celso de Mello, 12 de março. 12 de março. O direito internacional vale tanto quanto a Constituição Federal. Doutores, a pergunta: dessas 3 posições, qual é a mais acertada? Qual nós reputamos como a mais correta? Para nós, indiscutivelmente, a terceira. A posição mais ajustada, a posição mais acertada, indiscutivelmente, a terceira. Que é justamente o voto do ministro Celso de Mello. Daí a pergunta: mas com fundamento em quê? Qual é o fundamento para se afirmar que o direito internacional vale tanto quanto a Constituição? Parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Tranquilo. É isso que Celso de Mello disse no seu voto. Aliás, no seu antológico voto, um dos mais importantes de toda a história do Supremo, esse voto de Celso de Mello. Então, fundamento, parágrafo 2º do artigo 5º, que já admitia o direito internacional dos direitos humanos com valor constitucional. Com valor constitucional. Doutores, agora aqui, só para fechar esse primeiro ponto do nosso encontro de hoje, só para fechar esse primeiro ponto, é o seguinte. Com a emenda 45, com a emenda constitucional 45, reforma do judiciário, veio o parágrafo 3º do artigo 5º. Emenda 45, veio o parágrafo 3º do artigo 5º. Qual foi a exigência deste parágrafo 3º no que toca ao direito internacional dos direitos humanos? Exigência. Assim, direito internacional vale como emenda constitucional se aprovado por 3/5 de cada casa, 2 vezes em cada casa. 3/5 de cada casa legislativa, 2 vezes em cada casa. Bem, com isso, nós ficamos com a impressão, quem fez uma leitura superficial do parágrafo 3º novo, ficou com a impressão de que só teria valor constitucional o direito internacional que observasse esse procedimento específico. É essa a sensação primeira. Vem Celso de Mello e diz: dispensa-se o parágrafo 3º. O parágrafo 3º é dispensa
dispensável. É dispensável. E por quê? Porque tudo se resolve com o parágrafo 2º do artigo 5º. Tudo se resolve já com o parágrafo 2º do artigo 5º, que já dá valor constitucional para todo o direito internacional dos direitos humanos. Doutores, então, resumindo esse bloco, esse ponto, esse primeiro ponto de partida nosso, essa nova súmula do STJ, ao dizer que prisão é prisão e apelação é apelação, está cumprindo a Convenção Americana, que diz que todo réu no crime tem direito de duplo grau, e ponto. E ponto. Não exige prisão. A Convenção Americana não exige prisão. O direito interno brasileiro exige prisão. É o 594. Ocorre que o 594 do CPP conflita com a Convenção Americana. Agora, doutores, a pergunta, quer ver? Muito básica. E tua resposta, consequentemente, é muito fácil. Escuta lá. Se uma norma de baixo, 594, CPP, faz uma exigência absurda, desproporcional e desarrazoada, e a norma de cima, Convenção Americana, garante o duplo grau sem essa exigência absurda, qual norma que vale? Vale a de baixo ou vale a de cima? Evidentemente que sempre vale a norma jurídica hierarquicamente superior. Sempre. Daí então, ter o STJ agora, se curvado ao direito internacional, se curvado a essa nova linha interpretativa do Supremo, vai e modifica o entendimento dele, que estava já sedimentado na antiga súmula 9. O que significa isso? Significa que, se o juiz decretar a prisão do réu na sentença, e ele pode fazê-lo com base no 312, que cuida da prisão preventiva, se o juiz decretar a prisão na sentença, essa prisão decretada não impede a subida da